O líder do partido centro-direita da Alemanha terá a responsabilidade de formar um novo governo. A legenda venceu as eleições parlamentares desse domingo. Já a sigla conservadora e mais radical, chamada Alternativa para a Alemanha, ficou em segundo. E o nosso entrevistado agora, o professor de Relações Internacionais do Berea College, no Kentucky, nos Estados Unidos, o professor Carlos Pódio. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo, boa noite. Tudo bom, Thiago? Boa noite. Prazer conversar com você, quem nos assiste e nos ouve aí pela Jovem Pan. Nós que agradecemos. Bom, a gente já conversava um pouco mais cedo sobre isso e a grande questão é, muito se falou, os analistas destacaram muito, olharam para esse partido chamado de extrema-direita, enquanto que a discussão é saber como é que vai ser a partir de agora a escolha do primeiro-ministro, porque a Alemanha tem muitos desafios, não só internos do ponto de vista da economia, mas são desafios de um bloco inteiro, não é, professor? Um bloco europeu inteiro. Pois é, Thiago, eu acho que esses desafios ajudam, em certa medida, a explicar o que a gente viu nessas eleições alemãs, né? A Alemanha, pela primeira vez em décadas, teve 2 anos de recessão, ou seja, a economia encolheu em 2023 e em 2024. Os alemães não estão acostumados com isso, né? Então há uma mudança aí importante, um desempenho ruim da economia alemã, crescimento do desemprego, né, permanece baixo se você comparar com outros países, mas houve um crescimento do desemprego na Alemanha nos últimos 2 anos, aumento do custo de vida, que é coisa que a gente tem visto em diversos outros países e que tem custado, né, as reeleições de diversos outros governos que estão no poder. Então, isso tudo criou aí um caldo que fez com que o governo que estava, né, até então, ocupando a cadeira de primeiro-ministro, que eram sociais-democratas, tivesse o seu pior desempenho, se eu não me engano, desde o século XIX, né? Então, um desempenho muito ruim dos sociais-democratas, que são a centro-esquerda na Alemanha. A gente tem visto a centro-esquerda na Europa como um todo perdendo bastante espaço, talvez por conta aí de mudanças estruturais importantes, né? E, por outro lado, tivemos o ganho de partidos novos, né? Esse partido Alternativa para a Alemanha é um partido que há 12 anos não existia. Outro partido que teve ganhos foi um partido da extrema-esquerda, também alemã, que foi criado recentemente e também teve ganhos relativamente expressivos. Então, a gente tem visto aí um certo desconforto da população alemã, que a gente tem visto também em outros lugares, e isso se traduz num voto que vai contra, né, aquelas forças políticas que são as forças políticas estabelecidas e principalmente contra os partidos que estão no poder. Pois é, e um tema que foi também discutido nessa campanha alemã, o apoio do país à Ucrânia. E claro, a guerra está completando 3 anos, hoje tivemos uma reunião do presidente Donald Trump com o presidente da França, justamente na Casa Branca, Emmanuel Macron. De que forma isso pode decidir também a escolha do primeiro-ministro da Alemanha? De que forma que isso pesa também nessa discussão, na oposição desse partido? O novo primeiro-ministro alemão, provável novo primeiro-ministro alemão, que é o líder do partido de centro-direita na Alemanha, ele é alguém que é do mesmo partido da Angela Merkel, mas ele tem um estilo muito diferente, distinto daquele da Angela Merkel. Ele é alguém que é considerado mais à direita da Angela Merkel, é alguém que é considerado que tem boas relações com os Estados Unidos, mas que tem desconfianças com relação ao Donald Trump. Ele deu uma declaração recente dizendo que estamos abandonados por essa administração, né? Devemos considerar que o governo Trump abandonou a Europa, abandonou a Alemanha, então, portanto, não podemos contar mais com aqueles que antes eram o nosso aliado. O que a gente tem visto, aliás, hoje, sobre a guerra da Ucrânia, é uma série de líderes de Estado, né? O primeiro-ministro do Canadá e primeiros-ministros e líderes, chefes de governo de diversos países europeus que estão na Ucrânia nesse momento, né? E vários dando declarações de apoio à Ucrânia. Isso marca aí uma divergência muito grande com relação à postura do governo Trump dos Estados Unidos, que inclusive hoje votou na ONU numa resolução que não apoiou uma resolução que condenava a guerra na Ucrânia e o papel da Rússia, né? Então a gente está vendo aí um racha muito grande nesta aliança entre Estados Unidos e Europa, e eu não vejo como a mudança, né, o que houve nas eleições alemãs, vão melhorar ou piorar esse racha. Me parece que é uma questão estrutural aí que deve continuar caso o governo Trump continue adotando essa postura.
Na sequência, professor, nossos comentaristas, Dora Kramer, também o Nelson Kobayashi. A Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professor. Diante dessa situação, claro que o senhor viu a entrevista, o encontro entre o Macron e o Trump hoje, né? E ali eles trocaram gentilezas, mas houve divergências explícitas. O senhor também mencionou essas divergências, houve essa derrota, 2 derrotas dos Estados Unidos hoje na ONU. Esse tipo de situação, isso pode tornar alguma chance de se fazer um acordo mais equilibrado na guerra da Ucrânia? Porque hoje está totalmente desequilibrado, totalmente desfavorável à Ucrânia. Esses elementos que entraram agora podem mudar essa situação? Bom, boa noite, Dora. O que a gente tem visto, primeiro que o Macron se aproveita dele ter conseguido estabelecer uma relação pessoal relativamente boa com o Donald Trump, né? Relação pessoal essa que foi construída já no primeiro mandato do Donald Trump. O Macron parece que sabe, de alguma forma, lidar com o temperamento do Donald Trump, e, ao mesmo tempo, ele deixou muito claro posições distintas, né? Ele disse muito claro que considera o Vladimir Putin alguém, um criminoso de guerra, né? Deu uma série de declarações que divergem muito do que o Donald Trump disse. O Trump, inclusive, foi perguntado nessa coletiva de imprensa, dizendo que ele usou o nome ditador para o Zelensky, se ele usaria o mesmo nome para o Vladimir Putin. Ele se recusou a responder, né? Disse que trocou de assunto e não respondeu se usaria este mesmo nome para o Vladimir Putin. A gente precisa entender o seguinte: ainda que haja, é claro que mudou muito o contexto, né? E ainda que haja algum tipo de acordo, digamos assim, para esta guerra, do ponto de vista do Vladimir Putin, qualquer acordo ele é visto como algo para ganhar tempo. Vladimir Putin, ele olha para o Donald Trump e para outros presidentes americanos, ele já conheceu 5 presidentes americanos, como alguém que está temporariamente no poder e que ele vai aproveitar as brechas que são abertas para ele poder concluir os seus objetivos geopolíticos. O objetivo geopolítico do Vladimir Putin é anular completamente a soberania da Ucrânia. É isso que ele quer. Ele já deixou muito claro que ele quer isso. Ele vai se aproveitar deste momento. Então, caso haja um acordo de cessar-fogo, digamos assim, algum tipo de outro acordo de paz, entre aspas, né? O que a gente vai ver é um Donald Trump celebrando como um grande, né, alguém que foi responsável pela paz mundial, mas no Kremlin eles vão estar mesmo dando risada, esperando o momento certo de atacar novamente, né, ganhando tempo, reagrupando as forças. Essa é uma guerra que foi muito custosa para a Rússia, né? Você disse que hoje é claro que a situação é muito negativa para a Ucrânia, mas a Rússia perdeu mais soldados que a Ucrânia nessa guerra, né? As estimativas são de cerca de 350 mil soldados que a Rússia perdeu nessa guerra. Então, foi uma guerra custosa para a Rússia. Então, um cessar-fogo seria, do ponto de vista do Vladimir Putin, apenas para ganhar tempo. Pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, né? Mas, do ponto de vista do Vladimir Putin, os objetivos deles são mais de longo prazo. Nelson Kobayashi. Professor, um prazer falar contigo. A minha pergunta é sobre o Zelensky, que nos últimos dias disse que até colocaria o seu cargo à disposição para um acordo para o fim desta guerra. Como você avalia a postura, a conduta do presidente ucraniano nesses últimos anos? Ele que veio de fora da política e já enfrentou esse conflito destas proporções. Você acredita que o resultado que a gente teve aqui diz muito a respeito das condutas do Zelensky? Como você avalia? Boa noite, Kobayashi, também prazer conversar com você. O Zelensky, ele surpreendeu em termos da liderança dele. Ele foi, vamos lembrar que ele tem, de fato, um passado como comediante, ele veio meio nessa onda aí de candidatos antipolítica, né, antissistema, e foi eleito meio em termos como alguém que seria uma novidade, né, para a Ucrânia, e foi pego de surpresa com esta invasão à Rússia. Esta, a única, né, aqui estamos dando uma obviedade, só quem pode parar esta guerra é a Rússia. A guerra pode parar amanhã se a Rússia decidir parar a guerra. Quer dizer, a Rússia é o país invasor, né? A Ucrânia é o país invadido. Então, tem apenas um lado que pode parar essa guerra, esse um lado é a Rússia. O Zelensky, ele tem feito, me parece, aquilo que cabe a ele fazer, que é primeiro tentar defender a soberania do Estado ucraniano. Acho que isso seria esperado de qualquer líder da Ucrânia, né? Você não faz negociação dizendo, tá bom, então, para você não atacar, está aqui 20% do nosso território, né? E segundo, tentado angariar o máximo possível de apoio externo, né? Isso tem sido uma estratégia muito forte do Zelensky, não à toa hoje estão uma série de líderes europeus
visitando Kiev. O argumento do Zelensky, um argumento que parece que faz sentido, é que se a Rússia consegue capturar a Ucrânia é apenas um primeiro passo, né? Se a Rússia consegue capturar a Ucrânia, o restante da Europa estaria muito mais vulnerável a qualquer outro tipo de agressão por parte da Rússia. Então, isso é o argumento que o Zelensky tem feito para conseguir angariar o máximo possível de apoio. Ele conseguiu, de alguma forma, colocar essa guerra como ele que está defendendo os valores, digamos assim, do Ocidente, né, contra o Vladimir Putin, que é alguém que estaria desafiando esses valores. Então, me parece que dentro das limitações que ele tem, e se aproveitando, inclusive, da intimidade que ele tem com a televisão, com a mídia, etc., ele tem cumprido um papel que me parece razoável dentro de circunstâncias muito difíceis, né? Não é fácil você ser presidente de um país que está sendo invadido pelo seu vizinho maior. Ô professor, e no fim de semana o presidente da Ucrânia deu uma declaração que, claro, muita gente comentou, ele disse que renunciaria ao cargo caso a Ucrânia aceitasse a entrada dela na OTAN, que foi, obviamente, esse momento lá atrás, há 3 anos, foi o momento em que, obviamente, a Rússia tomou a decisão de invadir o país por causa dessa discussão sobre a entrada ou não na Ucrânia. Claro que o assunto é muito maior, mas a senhora acha que é mais um blefe dele ou é uma possibilidade? Bom, primeiro sobre a questão da OTAN, se a gente olhar, né, as pesquisas de opinião pública na Ucrânia, que perguntavam antes de 2014, ou seja, a invasão russa à Crimeia, se os ucranianos queriam fazer parte da OTAN, você tinha mais ou menos uma população dividida. O apoio à Ucrânia fazer parte da OTAN subiu muito na Ucrânia após 2014, especialmente após a invasão em 2022. Então, as ações russas, né, ameaçando a Ucrânia, é claro, como reação defensiva, os ucranianos veem a OTAN como uma alternativa importante, né? E não se considerava seriamente, não é fácil a entrada na OTAN, você precisa de unanimidade por parte de todos os membros, qualquer um membro pode ter a condição de negar a entrada, então você precisa de um consenso entre todos os membros, então não era nada fácil a entrada da Ucrânia na OTAN. A guerra mudou um pouco essa perspectiva, né? Até para outros países, como Finlândia também, que não se imaginava que fosse entrar na OTAN, entrou na OTAN por conta da guerra. Aliás, a Finlândia é um país que faz a maior fronteira que a OTAN tem com a Rússia agora é via Finlândia, né? Então essa sim seria assim, aí um grande problema para o Vladimir Putin. Eu acho que o Zelensky fez me parece, é difícil a gente saber exatamente o que ele pensa, mas me parece que esta é uma jogada, né? Me parece que ele está colocando isso aí como uma forma de pressionar ou de se contradizer o Donald Trump, que diz que ele é um ditador, afinal um ditador não vai largar a mão do poder assim tão facilmente, né? Então entendo isso como uma manobra tática do Zelensky para tentar conseguir aumentar aí as chances dele adentrar a OTAN, o que hoje é impossível, dada a postura dos Estados Unidos. Professor Carlos Poggio, de Relações Internacionais, do Berea College, de Kentucky, nos Estados Unidos. Como sempre, professor, obrigado pela sua gentileza e um bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, boa noite a todos.